Hoje vamos continuar a falar sobre teste de hipóteses, vamos ter o nosso quarto vídeo a respeito desse tema. Olá, eu sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A nossa ideia é continuar a falar sobre testes de hipóteses. Como já comentei em outros vídeos, a gente fez uma série de vídeos a esse respeito, justamente para facilitar a absorção dos conceitos, né, pelas pessoas que estão nos assistindo. Importante, caso você não tenha visto os filmes, os vídeos anteriores, é legal que você assista, justamente para que você pegue todos os conceitos aí passo a passo, ok? Bom, a ideia então é continuar a falar sobre isso e o que nós vamos abordar agora é a questão da escolha do teste, vamos falar como é que um teste funciona e, óbvio, nós vamos nos restringir a testes que são mais utilizados aí na pesquisa de marketing, que é o tema que a gente está sempre mais focado. Ok? Vamos lá para o nosso slide, então, para ficar mais fácil de transmitir esses conceitos para vocês. Tá? Bom, a escolha do teste a ser utilizado, a utilizar, ele depende de fatores, depende de alguns fatores. Eu vou mostrar para vocês quais são. O primeiro deles é que qual preditor ou parâmetro que eu vou utilizar, que vai ser analisado no teste de hipótese? É uma média? É uma proporção? Isso faz diferença. Então, normalmente, numa pesquisa de marketing, a gente busca em uma amostra, uma média ou uma proporção, e a gente vai querer justamente falar sobre a população, tendo essa média, tendo essa proporção como base, e a partir dela que a gente vai fazer o nosso teste de hipótese. Mas é importante você separar, é uma média ou é uma proporção? Porque os testes são diferentes, ok? Bom, um outro fator que faz parte é a quantidade de amostras ou subgrupos que você vai utilizar. Se você vai utilizar uma única amostra, se você vai comparar duas amostras, ou mesmo se você vai trabalhar com mais do que duas amostras. Isso muda o teste que você vai usar, então isso precisa ficar bem claramente definido, tá? E, além disso, o tipo de amostra que você está utilizando, ou subgrupo. Por exemplo, se são amostras dependentes ou independentes. Nós já temos vídeo no canal que trata sobre amostras dependentes ou independentes. Caso você tenha algum ponto, alguma dificuldade com esses conceitos, que eu vou dar um exemplo aqui, mas você pode voltar lá e assistir o vídeo a esse respeito. Okay? O que é uma amostra dependente? É aquela que basicamente, não é exclusivamente isso, mas principalmente, você tem uma amostra com as mesmas pessoas. Por exemplo, uma pessoa testou um produto antes e testou depois. Então, é a mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas, a mesma amostra. Então, elas são amostras aí dependentes. E no caso das independentes, é o contrário disso. Vamos supor que eu queira comparar as respostas de homens com as respostas das mulheres. São pessoas diferentes, então são amostras independentes. Então, primeiro ponto que a gente tem que guardar é que existem esses três grandes fatores que vão definir que tipo de teste você vai usar, qual teste você vai utilizar, ok? Bom, além disso, cada teste, é importante que você saiba que cada teste gera uma estatística de teste. Essa estatística de teste é o que a gente vai usar para tomar uma decisão. Essa estatística varia. Eu vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, no caso de proporção, você vai ter a estatística Z. No caso de médias, você pode ter a estatística T, que são estatísticas, são distribuições de probabilidade já existentes, normalmente tabelado, que você usa aquilo como um parâmetro para você fazer a sua análise. Então, cada teste vai gerar uma estatística de teste e você tem que ter essa estatística de teste para fazer a análise em seguida. E também vai gerar o chamado, um famoso valor P. Tá? O que é o valor P? Ele é uma probabilidade, mas uma probabilidade do quê? Dessa estatística de teste que você calculou, a probabilidade de você encontrar uma estatística mais extrema do que essa que foi identificada. Então, esse P, ele tem todo um papel muito importante no processo de teste de hipótese, ok? E o que acontece? Se o valor P identificado for menor do que a significância,
Importante, qualquer dificuldade com significância, volta no vídeo anterior que a gente falou disso no último vídeo. Tá? Então, se o valor P identificado for menor que a significância, a hipótese nula deve ser rejeitada. Entendeu? Então, caso contrário, você tem que aceitar a hipótese nula. Então, é assim que funciona qualquer teste de hipótese. Você calcula uma estatística de teste, calcula um valor P, compara o valor P com a significância que você definiu antes. E aí você sabe se você deve rejeitar ou não a hipótese nula. Ok? Mais um detalhe. Os testes, eles se dividem em três grandes tipos, digamos assim. Os testes unicaudais e os bicaudais. Os bicaudais podem ter uma cauda superior ou cauda inferior. O que é isso? Vocês vão ver que o nome pode ser complicado, mas o conceito é simples. Tá? Um bicaudal, bi de 2, ele significa o quê? A hipótese nula fala em igualdade e a hipótese alternativa fala em diferença. Independente de se essa diferença é para mais ou para menos. Então, por isso são duas caudas, né? Uma para cima e uma para baixo. Né? Então, diferente para mais, diferente para menos. Não importa, por isso chama-se bicaudal. Tá? E no caso do unicaudal, você tem o de cauda superior e o de cauda inferior. O que significa? No teste unicaudal de cauda superior, o H0, a hipótese nula, prevê menor e a hipótese alternativa prevê maior. E no unicaudal de cauda inferior é o contrário. Como está nesse esquema aí? Eu até dei um destaque na hipótese alternativa, no H1, porque é em cima dela que você tem que se basear só para você se localizar. Se a hipótese alternativa fala em maior, você vai usar o unicaudal superior. Se fala em menor, você vai usar o unicaudal de cauda inferior. Okay? Então são variações e a gente vai continuar a trabalhar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos com exemplos concretos, tá bom? E lembrando, ao final dessa série a gente vai disponibilizar uma planilha de Excel que facilita o cálculo desses testes que nós estamos comentando, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido principalmente isso. Se gostou, deixa um like pra gente, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, não esquece de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente já está trabalhando para produzir para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.